Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Alves, eu sou do canal Bora Higienizar o Mundo e hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Qual a melhor cidade, qual a melhor região para se fazer limpeza e higienização de estofado? Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Muitas pessoas têm mandado mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, até mesmo aqui pelo YouTube, perguntando: Everton, qual que é a melhor região? Estou me mudando para Portugal, ano que vem estou indo para Portugal, tal mês eu estou em Portugal, eu estou indeciso de qual cidade morar, qual cidade fazer esse tipo de serviço. Pois bem, pessoal, Portugal, como vocês sabem, ele não é um país muito grande se comparado ao Brasil. Só para vocês terem uma noção, o estado de São Paulo inteiro é quase maior que o país de Portugal. Então, Portugal não é muito grande. Porém, existe sim muitas cidades que as pessoas nem sabem que existe esse tipo de serviço de limpeza e higienização de estofado. Então, o que eu vou falar com vocês? Sobre duas coisas. Primeiro, é legal ir para uma região onde ninguém sabe sobre limpeza e higienização? Sim, legal. Porém, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não conhecem sobre esse tipo de serviço. Então você vai ter um trabalho aí para educar os seus futuros clientes, mostrando para as pessoas que existe esse tipo de serviço, que dá para se fazer esse tipo de serviço, e enfim, e você pode ser o pioneiro dentro dessa região, dentro dessa cidade. Everton, existe região em Portugal que não tem ninguém que faça isso? Existe. E não é uma, nem duas, nem três, nem quatro. São várias. E nós vamos falar um pouquinho aqui de algumas, tá bom? Everton, eu quero ir para as principais capitais, né? Para a capital de Portugal, que é Lisboa, e também para a região do Porto ou para o Algarve. Pode ir? Pode, claro, não tem problema nenhum. Só que Lisboa é uma das maiores cidades de Portugal. Tem pessoas que fazem esse tipo de serviço? Sim, a maioria das empresas são de Lisboa. Tem empresa no Porto? Sim, tem. Nós temos alunos também lá no Porto, em Braga. Tem empresa no Algarve? Sim, tem empresa no Algarve. A gente tem entre 2 ou 3 empresas no Algarve. Mas ainda tem mercado, mas ainda dá para se trabalhar dentro dessas regiões maiores, porque tem muitas casas, muitos apartamentos, muitas pessoas e muita gente ainda não sabe que existe esse tipo de serviço. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu vou colocar um mapa aqui, tá vendo? Esse aqui é o mapa de Portugal e ele é dividido por região, né? Que a gente fala, que vou falar como se é no Brasil para você poder entender. É como se fosse cidades, entendeu? Como se fosse regiões, entendeu? Uma região metrópolis, enfim. Então, nós temos aqui a região do Porto, que dentro dessa região do Porto existe vários outros tipos de cidade. Tem a região de Lisboa, aqui nós temos a região do Algarve, nós temos a região, deixa eu colocar aqui, eu tô olhando aqui, nós temos a região do Porto, de Bragança, de Viseu, enfim, de Leiria, de Santarém, de Setúbal, de Beja, de Faro. Existem várias regiões onde a gente se pode trabalhar. Então você está vendo aqui no mapa, né? E eu estou olhando aqui porque eu coloquei aqui no meu notebook para a gente poder ir se falando melhor. Então vamos lá. Tá vendo? Cada um de cores diferentes, cada região de cores diferentes. Existe a possibilidade de ter técnicos em cada região dessa, tá? Hoje as nossas regiões centrais, que é o Faro, né, que é a região do Algarve, a região de Lisboa, a região de Leiria, nós temos pessoas lá também trabalhando, nós temos até alunos, nós temos a região do Porto e nós temos a região de Braga. Essas são as cidades onde nós temos alunos e tem empresas que fazem esse tipo de serviço. Agora, olha quantas regiões, quantas cidades não se tem e nem sonha e nem sabe que existe esse tipo de serviço. Região de Setúbal, região de Beja, região de Évora,
Porto Alegre, Santarém, nossa, e aí vai, Guarda, Viseu, Bragança, Castelo de Viana, que é quase divisa com a Espanha, Aveiro. Existe muita cidade que você está vendo aqui, ó, muita cidade que não tem técnicos especialistas em limpeza e higienização de estofado. Então, me responde uma coisa, qual dessa cidade você gostaria de ir? Me responde aí embaixo e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas regiões. As regiões mais faladas, nós vamos fazer depois um vídeo específico falando de cada região, tá bom? Ou se você quiser me chamar pelo Instagram, pelo WhatsApp também, a gente bate um papo sobre isso. Mas eu quero falar de todas aqui e eu quero falar, na verdade, das principais, das regiões mais populosas que tem em Portugal, tá bom? Hoje nós classificamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cidades aí, 11 regiões, que são as regiões mais fortes por números de habitantes. Lembrando que esse número de habitantes, ele é do censo de 2020, tá bom? A gente pegou essa informação na prefeitura de Lisboa e a gente pegou alguns dados também de alguns sites de Portugal para a gente poder passar esses números para vocês. Mas é uma média. Everton, que número que você está falando? Esses números que eu vou colocar aqui para você. Olha que legal, pessoal. Quais as cidades portuguesas são muito propício, tem muita população que é mais fácil de você ter mais clientes? Então, em primeiro lugar é Lisboa. Lisboa, nós estamos falando em torno de 544 mil habitantes, 851 mil. Então, Lisboa é a primeira do topo, tá bom? E aonde se tem população, onde se tem pessoas se morando, muitos apartamentos, muitas casas, tem bastante empresa, mas tem muita gente aí para atender e para se fazer serviço. Lembrando, gente, todo mundo tem um sofá, um colchão, uma cadeira em casa, então tem serviço para todo mundo. Em segundo lugar é a região do Algarve, é isso mesmo, a região de Faro ali do Algarve, tem 495 mil habitantes. Região do Algarve, pessoal, é boa para se fazer serviço também? Sim, é ótimo. Ela é uma das regiões que está em segundo lugar em habitantes. Porém, habitantes que eu digo moradia, essas coisas. Porém, o Algarve é uma região muito rica no turismo, né? Tem muitos Airbnb, muito hostel, muito hotel, muitas casas de aluguel. Então, enfim, a diferença de Lisboa para o Algarve é essa, porque lá você pode ter um pouco mais de dificuldade porque você vai pegar muitas casas de temporada, tá bom? Então pode ser que se torne um pouco mais difícil, porém é uma região rica, então os preços nessa região até mudam, tá? E tem muito serviço também para se fazer lá. Em terceiro lugar é a região do Porto, 231.962 mil. Então, olha em terceiro lugar o Porto aí, pessoal. Qual a diferença do Porto para o Algarve, Everton? Eu acho a diferença do Porto é que tem muito mais pessoas que são seus clientes finais, tem muito mais morador do que turista. E a região do Algarve é muito turista. Tanto que a região do Algarve, quando se é o inverno, muitas coisas muda o cenário, entendeu? Muda o cenário, não tem o movimento que tem, enfim. Pesquisa aí a diferença do Algarve sobre o Porto, vai ter muitos vídeos falando sobre essas diferenças, aí você vai entender o que eu tô te falando, tá bom? Em quarto lugar é a região de Braga. Região de Braga, 333 mil habitantes. Então a região de Braga é uma região hoje que é a região que mais cresce em Portugal. Desculpa aí, pessoal, deu um negócio aqui. A região de Braga é uma região que mais cresce em Portugal. São duas regiões que andam crescendo muito. É Braga e Leiria, né? Que já é a nossa quinta colocada. Leiria, ela tem 128,
640 mil habitantes, desculpa. Então vamos lá, Leiria, 128, 640 mil habitantes, está em quinto lugar. Então a cidade de Braga e a cidade de Leiria está crescendo muito, muitas pessoas estão tendo conhecimento, então são ótimas cidades para que você possa ir distante das capitais, porém é uma cidade que já está ficando muito boa, as pessoas já estão procurando muito, então é um ótimo mercado para você poder começar a trabalhar com esse tipo de serviço. Em sexto lugar vem a região de Setúbal, outra região também, uma região rica, é uma região que fica ao lado de Lisboa, então dá para você fazer serviço em Setúbal, dá para você fazer serviço em Lisboa também, fica a dica aí para você. Porém, ela é distante, mais ou menos a média assim, de 50 km para mais. Eu não sei agora de cabeça, mas entre Lisboa e Setúbal. Mas é uma ótima cidade para você poder fazer serviço e eu não conheço um técnico em Setúbal que faz esse tipo de serviço. Eu conheço nas regiões mais próximas de Lisboa, em Almada, onde fica o nosso técnico lá que representa a Hiperlimp, enfim, outras cidades menores. Mas na região de Setúbal mesmo, nós não temos técnicos lá. E vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto foi Setúbal, em sétimo, Coimbra, isso mesmo, Coimbra tem 739 mil habitantes. Uma outra região muito boa para se trabalhar, Coimbra. Coimbra é conhecida como uma cidade dos universitários, né? Então é uma outra dificuldade que você pode encontrar. Porém, tem muito comércio lá, tem muita gente que mora lá, é uma cidade mais tranquila, uma cidade do interior, é uma ótima cidade para se morar, para se ter qualidade de vida, uma cidade linda, bonita, histórica e não tem ninguém lá que faça esse tipo de serviço, beleza? E vamos para o nosso oitavo colocado, que é a cidade de Viseu. Exatamente, Viseu tem 693 mil habitantes. Gente, eu tive o privilégio de conhecer a cidade de Viseu. Foi lá onde eu tirei o meu documento, né, os meus documentos, meu e da minha família, e eu tive o privilégio de conhecer essa cidade linda. É uma cidade onde tem bastante pessoas idosas, né? Mas é uma cidade, olha, tem um shopping maravilhoso, um centro maravilhoso, um centro histórico maravilhoso, e as pessoas lá não sabem desse tipo de serviço. Então, olha a oportunidade, uma cidade interior, uma cidade de custo mais em conta, em questão de moradia, em questão de poder de compra, é muito mais barato do que as grandes capitais e não tem ninguém que conhece esse tipo de serviço. É uma oportunidade de você poder e ser o pioneiro aí nessa cidade, beleza? E vamos lá, eu já me perdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos para o nosso nono colocado é Aveiro. A cidade de Aveiro tem 880 mil habitantes. Aveiro é uma cidade maravilhosa. É uma cidade turística, onde recebe muito turismo também. Ela fica mais na região norte do que na região de Lisboa. Então, é uma cidade, recebe muito turista, mas tem muitas pessoas que moram lá, porque também o custo é mais baixo. O poder a qualidade de vida lá é mais em conta do que uma Lisboa, do que um Porto, entendeu? E lá também eu não conheço nenhum técnico, tanto que o nosso técnico que está no Porto, às vezes ele vai lá para Aveiro para fazer serviço quando alguns clientes chamam a gente lá na cidade, o nosso técnico atende lá. Então é uma cidade muito linda que você pode pesquisar aí, pode morar e poder começar a fazer esse tipo de serviço. E nós vamos para o 10º colocado, que é Guarda, a região de Guarda. Gente, essa região é uma região que eu também tive o privilégio de conhecer, né? Porque fica a região da Serra da Estrela. É o lugar onde tem neve no inverno em Portugal. Eu tive o privilégio de conhecer essa cidade, né? De Guarda. É uma região muito grande lá. Tem a Covilhã, que é uma cidade próxima, enfim. São várias cidades. Não é uma cidade muito grande, tanto que ela está em 10º lugar,
A região em si é grande, a região de Guarda não é tão grande, mas a região sim, tem várias cidadezinhas, vários lugarzinhos pequenos, onde sim pode fazer um trabalho. Porém, é uma das regiões mais frias que tem em Portugal. Portugal não é muito grande, mas eu vou te dar um exemplo. Se em Lisboa está 6 graus, lá em Guarda vai estar uma sensação de 2, de 1 grau. Então é uma região mais fria, porque fica perto da Serra da Estrela. Então, se você gosta de frio, essa é uma oportunidade. Para fazer limpeza e higienização de estofado, é uma ótima oportunidade também. Se você tiver maquinários adequados e que ajuda a secar o sofá do teu cliente, é uma ótima oportunidade. Beleza? Em 11º, nós temos a região de Santarém. É uma região próxima a Lisboa também, só que é uma região mais central. Porém, não temos ninguém que faça esse tipo de serviço. Beleza? Então, esqueci de falar. Santarém tem 347 mil habitantes. Existem outros tipos de cidades que eu falei para vocês, como Porto Alegre, como Beja, que é a região é uma região ali mais pro sul, perto do Algarve. Tem a região ali perto de Lisboa, que eu falei para vocês. Dentro de Lisboa existem várias regiões, tem desde Cascais, como Lisboa, como Montijo, enfim. A região de Lisboa em si é muito grande. Região de Leiria, que já pega as partes praianas ali de Nazaré, Fátima, depois tem Coimbra e aí vai subindo. Então, gente, Portugal não é muito grande, porém tem muito campo de trabalho. Então, eu nem vou falar da Espanha, que às vezes é cidades vizinhas, que você, no caso, se você está em Guarda, se você está na região ali de Bragança, que são regiões de Castelo de Viana, que é lá em cima, para cima do lado do Porto, para cima do Porto, do lado de Braga, e você pode também lá fazer já serviço lá em Vigo, que é uma cidade da Espanha. Enfim, tem mercado, gente, tem mercado e dá para se trabalhar, tá bom? Então essas são as cidades. Eu vou deixar aqui na descrição esse mapinha de Portugal e vou deixar também essas escritas também de Lisboa, Faro, para você poder entender, para você poder pesquisar e pensar aí. Beleza, pessoal? E aí? Qual cidade você quer morar e qual cidade você quer fazer limpeza e higienização de estofado? Por isso que eu falo, vem com a gente e bora higienizar o mundo!